Não é só o Abel Chorão que chorou depois do jogo, tá? Tem a torcida do Palmeiras que tá chorando, lógico, óbvio, tá? A mídia tá fazendo um alarde em cima do lance, do impedimento do Palmeiras e tudo mais. Só que o que interessa é que o Corinthians ganhou o jogo justamente. O Corinthians ganhou de uma forma justa. E vou mostrar pra vocês aqui que o Palmeiras, ele arregou não só no jogo, ele arregou também depois do jogo, tá? Um lance aqui do Everton e do Hugo. Vou mostrar pra vocês aqui tudo isso e um pouco mais, mas antes, ó, loja Loucos por Estilo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Camisa personalizada, loja feita pro corintiano. Entrega rápida, feedback muito bom. Inclusive essa camisa que tá vendendo mais, tá? Bem mais do que as outras, inclusive. E recebendo, graças a Deus, um feedback muito bom em relação à qualidade, acabamento, a estampa, que é muito boa, e a entrega, que tá sendo muito rápida, ok? Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo. Primeiro que o Memphis falou aqui depois do jogo, ó. I mean, every game against them, it's a final for us. So especially at home, we need to win. I think we worked hard. We were a lot of times in the game better. We could have scored more goals and advanced a little bit more, but we worked hard and we got the result. I mean, I'm here to work hard, you know. Nessa primeira parte ele basicamente falou assim, ó. Tá chorando por quê? Era pra ter sido mais, cara. I think a lot of things being said, a lot of things being put out of proportion, but I'm here to try to help the team. The same message as I came last September. So I try to do the same, try to improve the team, and yeah, let's continue like that. I mean, Sabe o que eu gosto do Memphis, cara? Ele não polemiza, né? Ele não fica... E aí, o Facincani, ele fugiu dessa questão, pelo menos nesse vídeo aqui, de choro, de reclamar de arbitragem, velho. Ele simplesmente falou a real. Qual é a real, Facincani? Fala aí. Como não consegue se impor Do teu time. no momento favorável, quando não consegue definir, abrir um placar com chances claras, a capacidade que o Palmeiras tem de realmente ressuscitar adversário em jogos em que ele tem comando, em que ele pode ter um pouco de posição. Olha, vou contar uma coisa para vocês também. É frustrante, é muito frustrante. Ah, uma terra arrasada? Não, não é terra arrasada que eu tô falando. Porque já faz mais de 1 ano e meio que eu tô falando essa postura do time do Palmeiras em jogos grandes. Já faz mais de 1 ano e meio que eu tô falando. Então a mim não me surpreende. Me surpreenderia entrar em campo e fazer um jogo de maturidade daquele Palmeiras de 2020, 2021, que entrava lá, ganhava e tudo mais. Como não consegue se impor. Não consegue se impor. Vamos pro português bem claro. Palmeiras, ele chegou na Neoquímica Arena e ele começou a sentir, e eu vou dizer pra vocês, ó, a postura de um time faz totalmente diferença, cara. Faz total diferença. Quando o Corinthians virar essa chave de clássico de novo, até fora de casa, a gente vai ver o Corinthians de volta. O Corinthians de volta. Porque em casa o Corinthians tá aprendendo de novo, tá voltando a jogar muita bola de novo em clássico dentro de casa. Ele precisa virar a chave pra voltar a vencer fora de casa os clássicos. Contra o São Paulo. Contra o Santos não tem tanta dificuldade nos últimos anos. Com o São Paulo tem um desequilíbrio muito grande nos últimos anos aí. O São Paulo tá ganhando todos os jogos lá. O Corinthians ganhou, acho que um jogo, empatou outro e tal. Mas contra o Palmeiras, o time do Palmeiras, ele sente muito. Ele chega na Neoquímica Arena, ele flatula. Sabe o que é flatular? Pra falar um negócio mais leve aqui. Essa que é a realidade. Não é choro, não é pênalti, não é... Estão reclamando do pênalti, tá? Vocês já tira a moral deles pra reclamar de qualquer coisa. E aí, depois do jogo, como se não bastasse também, depois do jogo, o Everton dá aquela regadinha pro Hugo Souza. Começar a tretar aqui depois do jogo, ó. Vou deixar o som aqui, ó. Muito corrido. Chorado aí, senhor. Tá chorando. Porque tá chorando. Quase que o Memphis te afunda ali no gol. Aí depois ele foi, não, calma, eu tô calmo, tudo bem, tá tudo bem. E o Hugo muito naquele nível, né? Nós temos um goleiro, nós temos um jogador que sentiu o clube, que tá ligado de o que a torcida gosta, do que a torcida quer, e um cara que é verdadeiro. É de verdade esse cara, é de verdade. O Hugo Souza é de verdade. Por isso que ele deu certo no Corinthians. O Corinthians que melhorou desde o segundo tempo contra o Botafogo.
Aí você pode falar realmente assim, cara, a gente precisa ter o trio em campo. Como também precisava deixar o Carrilho jogar na posição dele, onde ele desfila. Como a gente precisava deixar o time mais forte no meio-campo como um todo, em marcação e ataque, um time equilibrado, que não só se defenda, que nem só ataque, mas que tem o time equilibrado. O Corinthians ontem jogou bem, não só pela vontade, que pra mim assim, é o principal, mas pela organização. Só teve um detalhe ali que eu não gostei ainda, que foi a transição defensiva do time do Corinthians, que ainda dava espaço, que ainda dá espaço. Principalmente naquele meio, na frente da área ali, que abriu espaço várias vezes. Se os jogadores não tivessem se dobrado, se redobrado ali pra marcar e pra evitar o chute do Palmeiras, a gente teria tomado até um gol, até no primeiro tempo ali, porque abriu bastante aquele meio da área ali. Ainda tá me incomodando, mas melhorou muito o time do Corinthians. E é óbvio que isso tem muito a ver o fato do trio estar de volta, cara. Como eu falei no outro vídeo, cara, quando o Palmeiras perde um jogo, ele não sabe perder um jogo. Ele vai arranjar algum motivo, alguma desculpa, um choro do Abel Ferreira na coletiva pra mascarar. Isso aí desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. Eles descobriram esse método. Como não admitir que perdemos um jogo. Como não admitir que fomos piores que o adversário foi melhor. Simples. Vamos botar tudo a culpa na arbitragem e quando a gente for favorecido, que não é pouco o favorecimento do Palmeiras nos últimos anos, é o Varmeiras mesmo, quando eles são beneficiados descaradamente, ano após ano. Inclusive quando o Botafogo era líder do campeonato de 2023, e aí o Abel Ferreira, o auxiliar do Abel Ferreira, aquele outro nojento lá, falou assim, é o sistema, não tem um sistema, é difícil, tá com... Aí, quem foi o campeão do campeonato? Aí não teve sistema, aí não tem sistema. Aí o que eles falam? Campeões contra o sistema, até contra o sistema. Como são lixos, como essa instituição é porca, realmente. Coitado dos porcos, que são atribuídos a esse lixo de clube. Entendeu? Que chora sem motivo, que cria narrativas para denegrir o Corinthians e para amenizar a situação deles, para não admitir que perderam. Cara, vendo o post, roubado. Roubado, fomos roubados. Os caras não têm vergonha na cara de falar um negócio desse, velho. Eles não têm vergonha na cara de parar e falar assim, cara, antes da gente falar que foi roubado, olha o tanto de benefício que a gente teve nos últimos anos. Um erro não justifica o outro. Até porque não teve um erro no jogo da arbitragem. Sabe qual foi o erro da arbitragem no jogo? Foi não ter marcado no campo o pênalti pro Corinthians. Em que o Gustavo Gomes chegou solando no Memphis Depay. E evitou que o Memphis Depay finalizasse para fazer um golaço. Que atrapalhou muito ele ali. A bola subiu um pouco. Por quê? Porque ele foi atrapalhado. No mínimo, meu amigo, a bola ia no gol. E aquela pancada, naquela distância ali, eu duvido que não teria sido gol. O Memphis jogou muito, o Corinthians está evoluindo. Eu espero que volte aquele espírito que a gente teve no ano passado, no final do ano passado. A partir de agora. No Brasileiro e na Copa do Brasil. Não só, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Nos dois. E que fora de casa o Corinthians jogue com muita raça como jogou. E que volte aquele espírito da gente ver o Corinthians jogando como Corinthians em qualquer lugar. Contra qualquer adversário. E não estou falando de show, eu estou falando de raça. Estou falando de disposição de vontade. Que sobrou nesse jogo. E organização, parabéns pro Dorival Júnior que organizou o time do Corinthians minimamente. Defensivamente, no meio campo teve jogo e teve construção ofensiva. Mas também sem deixar de atribuir essa responsabilidade do Corinthians ter criado mais aos atacantes. E ao Rodrigo Garro, que é foda. Esse cara é foda, velho. Ainda falta mais jogo pro Yuri, ainda falta o Yuri pegar mais na bola, porque o Yuri ajuda bastante na construção do Corinthians. Falta o Memphis pegar mais na bola. Mas eu acho que isso é o começo de uma evolução do Corinthians, se os jogadores realmente estiverem afim. Não deixarem a má fase voltar, tá? Deixa o comentário aqui. A loja Loucos por Estilo tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É a loja feita pro corintiano. Se você se identifica com esse clube maravilhoso que é o Corinthians, dá uma olhada. O feedback está sendo muito positivo. É surpreendente assim, a quantidade de comentários positivos na loja em relação à qualidade das camisetas
né? Que, por exemplo, esse aqui é 100% algodão, mas tem moletom, tem regata, tem roupa para criança, roupa para mulher, para homem. Confere lá, dá uma olhada lá, que você vai gostar bastante, beleza? E indica aí também. Quem for corintiano vai curtir. Tamo junto, é nóis e sempre vai Corinthians.